Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja bem com vocês. Live de hoje morar junto é fornicação? Morar junto é pecado? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu espero que vocês com essa live absorvam o entendimento do que é casamento e do que é fornicação, tá bem? Vamos lá, gente. Casamento. Quando começou o casamento? Casamento, como muitas pessoas dizem, e dizem muito bem, casamento é uma instituição criada por Deus lá no Éden. Lá no Éden. Então, lá no Éden, Adão pega a Eva e cria junto com Eva uma família, tá? Os dois têm comum acordo, os dois têm o mesmo objetivo, os dois têm os mesmos projetos, os dois se respeitam, se amam, vivem em parceria e daí surgem filhos, e seus filhos vão gerar para eles netos e etc. Então, Adão e Eva, primeiro casal, né, que nós cristãos admitimos como sendo o primeiro casal da história da humanidade. Depois disso vieram os casamentos dos filhos de Adão e Eva com suas irmãs, e eles casaram também, se tornaram uma só carne, viviam também como seus pais, Adão e Eva. Eles viviam em comum acordo, viviam com os mesmos objetivos, tinham os mesmos projetos, se amavam, se respeitavam. E daí vem várias e várias histórias bíblicas que nós conhecemos. Conhecemos Noé e sua esposa, conhecemos a história de Abraão e sua esposa, Isaac e sua esposa, Jacó e sua esposa, Moisés e sua esposa, José e sua esposa, e vários casais, né? Marido e mulher, que nós conhecemos ao longo da história bíblica. Porém, não é dado ao homem o poder de legislar sobre algo natural. Vou repetir. Não é dado ao homem poder de legislar sobre algo natural. Vou chegar aonde eu quero, tá? Uma criança, quando ela nasce, ela precisa de um documento dizendo está viva? Precisa? Não, não precisa. Ela está viva. Todos estão vendo que ela está viva. Quando ela morre, precisa de um documento para dizer está morta? Também não precisa. Os documentos existem para atestar algo que existe. Olha só. E não para dar início a algo. Tá? Documento é uma certificação de algo e não a autorização para algo. Deu para perceber? Vou explicar melhor. Quando uma criança, vou citar aí, vou dar um exemplo, uma criança no Nordeste, no sertão da Bahia, por exemplo, ela nasce, ela não foi registrada, ela tem um nome, ela não foi registrada, mas os pais deram a ela um nome. Seus irmãos chamam essa criança pelo nome. Os vizinhos, tios, primos, toda a vizinhança chamam essa criança pelo nome. O documento, a certidão de nascimento, não está autorizando essa criança a ter um nome. Ela apenas certifica de que essa criança tem um nome. É uma forma de documentar algo que existe, algo natural. Ao homem é natural receber um nome quando nasce.
O documento, ele não vai, agora, a partir daquele momento que ele tem um documento, a criança tem um documento, a partir daquele momento, o nome dela é fulano de tal. Não é, gente. Não é, não é. A gente precisa entender quais são as coisas naturais. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando uma criança nasce e não é registrada, ela começa a contar o seu ano de vida ali, na data de nascimento, mas ela não está registrada. Então ela faz o seu primeiro ano de vida, o seu segundo, o seu terceiro, o quarto ano, o quinto ano, 10º ano. Digamos que essa criança só vai ser registrada com 12 anos de idade. Quando ela vai se registrar, sabe o que o cartório pergunta? Qual é a data de nascimento da criança? Pergunta para os pais. Porque o cartório, ele não está autorizado a dar uma data qualquer para aquela criança. Porque o cartório, o regime de notas que foi implementado pelo homem para controle populacional, tá? Para um censo, para estatística, para gerenciamento da população, esse cartório, ele não legisla sobre o nascimento, ele apenas dá o conhecimento público de algo que já existe, de algo que aconteceu. Vocês começam a perceber? Estou dando essa explicação toda, essa volta toda, para explicar para você, meu irmão, minha irmã, o seguinte. Um casal que o homem sai da casa do pai e da mãe, a mulher sai da casa do pai e da mãe, e eles dois vão começar uma vida de união, de respeito, de amor, de cumplicidade, de parceria. O nome disso é casamento. Perante Deus, o nome disso é casamento. Então, morar junto é fornicação? Não. Não, porque de acordo com a Bíblia, fornicação é você ter relações sexuais com uma mulher ou com um homem que não lhe pertence. Não é notório, não é público de que aquela mulher é a sua mulher que vive com você. Não é público que aquele homem, que você, mulher, está tendo relações sexuais. Não é público que ele mora com você, que ele tem uma vida em comum com você. Então o nome disso é fornicação. Pode olhar na Bíblia toda. Antes do Império Romano não existia nenhum tipo de documento de casamento. E volto a dizer para vocês, o documento, o homem não tem o poder de legislar sobre algo natural. O homem não tem poder para dizer que uma criança que nasce macho, ela agora é fêmea. O homem não tem esse poder. Não é dado ao homem a nenhum tipo não existe nenhum tipo de jurisprudência para que o homem tenha essa autoridade, tenha esse poder. Ao homem não é dado o poder de dizer que algo natural é uma outra coisa senão aquela que é natural. E o casamento, instituição criada por Deus, é algo natural. O casamento é o homem sair da tutela de papai e mamãe, mulher sair da tutela de papai e mamãe, e os dois agora formam uma nova família. Isso é casamento perante Deus. Ah, mas tem que ter um documento, porque a Bíblia fala que nós temos que estar de acordo com a lei. A Bíblia fala que nós devemos estar de acordo com a lei das coisas não naturais, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque quando você se deparar com governos dizendo que o teu filho que nasceu macho, o governo vai falar assim, é fêmea, ou então não, só vai escolher quando tiver 18 anos de idade. O que você vai fazer? Você vai aceitar? Você vai aceitar que um governo de homens interfira em algo natural? Nasceu macho, nasceu fêmea. E aí? Qual vai ser o seu posicionamento?
Então, amanhã ou depois, o governo chega para você que é casadinho e diz o seguinte: olha só, você que é casado, pense, eu estou fazendo você pensar. Meu irmão, minha irmã, eu estou tentando fazer você pensar amanhã ou depois como é no teu carro, como é na sua casa. Se você não pagar o imposto anual, você perde o direito. Já pensou? Você agora, casado, tem o papel. Se todo ano você não pagar um imposto sobre casamento, você deixa de ser casado. E aí, gostou? Gostou da ideia? Aí você vai falar assim: não, poxa, mas eu sou casado. Ora, poxa, é minha esposa. Todo mundo sabe que é minha esposa. Exatamente, exatamente. Poxa, eu tenho uma família, agora vem o governo dizendo que se eu não pagar o imposto eu deixo de ser casado. Que negócio é esse? Exatamente. Não é. Vou repetir para que você entenda essa frase. Não é dado ao homem o poder, a autoridade de legislar sobre algo natural. E casamento é algo natural, porque foi instituído lá no Éden pelo próprio Deus. No Éden foi instituída a vida, foi instituída a morte, o casamento, o nascimento. Foram instituídas coisas naturais que o homem não tem poder de legislar, meu irmão, minha irmã. Morar junto não é fornicação. Nunca foi. Porque se você disser para mim que morar junto é fornicação, Adão e Eva eram fornicadores. Sete e Caim foram fornicadores, Noé e sua esposa, Abraão e sua esposa, Isaac, Jacó, Davi e todos os personagens bíblicos até a chegada do Império Romano, até a chegada do censo que resolveu dar conhecimento público de algo natural, né, que você tem que documentar algo natural, você tem que documentar que o seu filho nasceu, porque não existia isso, nunca existiu isso, meu irmão, minha irmã. Entendam, entendam. Nunca existiu que o seu filho, ele precisa na certidão dizer que ele é homem, que ele é macho. O seu filho precisa de uma certidão porque ele nasceu. Não, nunca foi necessário isso. Tudo que é natural, tudo que é público, não necessita da mão do homem. O homem tenta, de todas as maneiras, legislar sobre isso. E sempre que tenta legislar sobre isso, é deturpando aquilo que Deus criou. É sempre tentando, trazendo para o natural as abominações. É jogando lixo, é jogando sujeira, é jogando a lascívia, jogando promiscuidade, libertinagem e etc. Ao homem não é dada a autoridade de legislar sobre as coisas naturais, porque quem legisla sobre as coisas naturais é o próprio Deus. Ao homem não é dado esse poder, não é dada essa autoridade. Vem as pessoas, né? Vem as pessoas e falam assim: não, mas tem que ter o registro de casamento. Tem que ter o registro de casamento, senão está em fornicação. Desculpa, né, cara? Desculpa. Você precisa conhecer melhor a Bíblia. Você precisa conhecer melhor o que está escrito, os relatos, para saber que nunca... Você precisa entender melhor a história, conhecer a história da humanidade, para saber que antes do censo nunca foi necessário nenhum tipo de documento para coisas naturais. O nascimento de uma criança, a morte de uma criança, o casamento de alguém, a separação de alguém, também é verdade. É verdade. A separação também era uma coisa pública, notória, com testemunhas. E dava ao evento toda a legalidade, não a documentação. Tá entendendo? Deixa eu ver se tem alguém que perguntou alguma coisa. Sem casar, seguindo a Bíblia, sim. Marilene, os princípios do casamento estão também na Bíblia, tá? Então, quando uma pessoa casa
e mantém o seu casamento ilibado, seu casamento limpo, tá? Não suja a sua cama, não vai fornicar, quer cometer o adultério. Então, isso continua sendo um casamento, senão é bagunça, tá? Senão é bagunça. Perfeito, Marilene. Ah, que mais? Deixa eu ver, agora entendi. Cláudio Maria Neto, pensemos. Estou te entendendo perfeitamente, Ulisses. O Cláudio Maria Neto. Bom, as pessoas precisam conhecer a história, tá? Uma lei, quando ela é criada, a lei surge da mente de um homem, tá? Quando ela é criada, ela não legisla para trás, ela sempre legisla para frente. Pode ver, todo o Diário da União, o Diário Oficial da União, fala o seguinte, olha só, a não ser, tá, coisas que necessitam de uma história, tá? Mas ela tem validade, é daqui para frente que começa a valer. Nenhum cartório jamais vai poder dar uma certidão de casamento para, sei lá, para José e Maria. José e Maria, eles tinham um documento de casamento por conta do censo, por conta do Império Romano. É preciso entender isso, gente. É preciso entender. Todo o povo que era oprimido por um império, por um reino e etc. Esse reino, esse império, queria saber quantos homens existiam, quantas mulheres, quantos velhos, quantas crianças, quantos casados, quantos doentes, quantos aleijados, quantos jovens robustos. Então eles faziam um censo. E quando fazia-se o censo, era dado um documento para a pessoa não ter que fazer o censo novamente. Isso era uma forma de dar conhecimento a algo que já existia. Tá entendendo? Gente, conheçam a história da humanidade. Vocês precisam entender isso para fazerem a sua linha lógica, filosófica da Bíblia. Para vocês entenderem que morar junto nunca foi e nunca será fornicação. Porque é uma instituição divina. O homem, ele não tem esse poder, essa autoridade de dar como, ok, tá? Estamos aqui dizendo que o seu filho nasceu no dia 2 de agosto de 1970, que foi eu, tá? Estamos dizendo aqui, porque antes disso ele não havia nascido. Você precisou vir aqui trazer testemunhas para dizerem, ué, se precisou de testemunhas, então o que existe é só uma prova documental e não o início de um evento. O início de um evento, quem dá o início do evento do casamento é o homem e a mulher. Ou você acha que só após o cartório é que os dois vão começar a se amar, se respeitar e ter os mesmos objetivos? É só depois da cerimônia que eles estão autorizados a se beijar? É só depois da cerimônia que eles estão autorizados a fazer sexo? Quem foi que perpetrou isso? Quem foi que instituiu isso? Ora bolas! Se a humanidade existe, antes de existir o papel, antes de existir a escrita, não existia cartório. A humanidade existiu, pessoas coabitavam e se multiplicavam, tinham as suas famílias muitos e muitos séculos antes do primeiro cartório, o registro de notas, né? O notário existir. E aí? E aí? Começou a pensar agora? Começou a pensar que a humanidade nunca precisou de um registro de casamento para dar autoridade para o homem e a mulher saírem das suas casas e formarem uma família? Morar junto, meu irmão, minha irmã, por mais que muitos religiosos queiram afirmar, morar junto nunca foi e nunca será fornicação. Porque essa é a base do casamento, é morar juntos,
é terem os mesmos objetivos, estarem debaixo do mesmo teto, formarem família. Essa é a base do casamento e não o documento. O documento não é a base de nada. Documento é apenas uma forma documental de algo que já tem uma base, de algo que já existe. Mas o homem, mas o homem gosta, né, gente? O homem gosta de legislar, o homem gosta de deturpar. Expliquei o que é realmente fornicação. Não, peraí, gente. Peraí que sumiu aqui. Ih, como é que faz agora? Ah, voltou. Expliquei o que é realmente a fornicação. Deixa eu ver. Fornicação, de novo, o Cláudio Maria Neto. Fornicação. Fornicação é você sai da casa do seu papai, se encontra com a mulher, faz sexo e volta para a casa do papai. E ela volta para a casa do papai dela. Ela volta para a casa dela e você volta para sua casa. Isso é fornicação. Isso é fornicar. Fornicar é ter relações sexuais com alguém que vocês não estão unidos agora. Vocês não estão debaixo do mesmo teto. Vocês não têm o mesmo objetivo. O objetivo de vocês é só fazer sexo, é só transar. E isso é fornicação, que é o que aconteceu no deserto. Os hebreus, os israelitas, saíram e foram lá fornicar com os midianitas, com as mulheres. Quando voltaram, gente, isso é tão grave que num só dia 23 mil homens foram transpassados pelas espadas. 23 mil homens morreram porque cometeram fornicação. Se eles fossem lá e trouxessem as mulheres para coabitarem, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Mas eles foram, fizeram sexo, fizeram suas farras e voltaram. Isso é fornicação. Sempre, sempre. Você pode ver na história da humanidade, você pode ver na história secular, não só na Bíblia. Fornicação é isso. Vamos nos encontrar. Oi, gatinha. Poxa vida, estava tanto querendo te ver. Poxa vida, só um instantinho. Estava tanto querendo te ver. Poxa, vamos para um motelzinho? Vamos. Isso é fornicação. Isso é fornicação. Pura e simplesmente. Não tem uma outra palavra para isso. Isso é fornicação. Agora, oi, amor. Puxa vida. Quero morar com você. Vamos morar junto? Vamos ter uma vida em comum? Vamos. Isso é casamento. Isso é casar, isso é casar, isso é propósito, isso é projeto, tá bom, gente? E é isso. Desculpa, os religiosos, de novo, os religiosos vão falar, mas tem que estar de acordo com a lei do homem. Gente, o homem não tem poder para legislar sobre o casamento. Não tem, não adianta. O homem não tem poder para legislar sobre o nascimento. O homem não tem poder para legislar sobre o óbito. Aconteceu, o homem só vai dar o registro. Você está entendendo? Gente, entendam isso. Nenhum juiz ele tem a capacidade de dizer assim, não, vocês dois não vão casar porque eu não quero. Não, ele só dá o conhecimento. Ele só dá uma prova documental, uma certificação de algo que já existe, de algo que aconteceu, porque é algo natural. Vocês me entendem? Compartilhe essa live aí, gente. Compartilhe. Já estou preparado novamente para as minhas pedradas de pedras do Rio Jordão, tá? Pedradas ungido. Certo que antes não havia cartório, mas tinha um cerimonial para formalizar um compromisso dessa união ou não. O que existia, o Consuelo, o que existia era uma celebração. Celebração é uma coisa, cerimônia é outra. Cerimônia, as cerimônias que se faziam eram cerimônias de consagração, festividade, festa, uma comemoração é algo diferente. O pai lá combinou com o outro, vamos casar nossos filhos, vamos, tudo bem, certinho. Então tá decidido, tá, vamos fazer uma festa. Não é vamos dar autorização. Não, é vamos tornar isso público. Tá entendendo? É a mesma coisa do cartório. O cartório ele só dá um certificado de notoriedade. Ele certifica que aquilo ali é verdade. Ele não dá início a alguma coisa.
A celebração do casamento, ou a cerimônia, vamos tornar assim, a cerimônia do casamento, não diz que o casamento está começando ali, porque o casamento começa no coração do homem e da mulher, em seus objetivos, em seus ideais, em amor, respeito. Tá entendendo? Não é quem estava casando? Quem era que casava? Quem era que fazia a cerimônia? E aí? Era autoridade? Quem podia casar? Gente, festa, comemoração, né, celebração de casamento sempre existiu porque é algo bom, assim como existiam festas, celebrações, festejos sobre sobre o nascimento também, assim como sempre existiu também toda a parte fúnebre do enterro lá, toda aquela questão que já não é mais uma celebração, né? É um ritual agora de enterro. Sempre existiu, não é o cartório que diz que existiu. O cartório ele só dá uma notoriedade pública, só torna pública algo local, algo que aconteceu sem o conhecimento de uma outra cidade. Tá entendendo agora? Tá entendendo agora? Eu sou casado no Brasil. Aqui em Portugal, eu sou casado também. Por quê? Lá no Brasil eu casei e eu tenho um registro dizendo que lá no Brasil eu me casei. Então eu trago a documentação e isso é reconhecido em todos os lugares. Tá? É só um reconhecimento, é só uma certificação de algo que aconteceu para tornar aquilo público. Tá bem? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Compartilhe essa live em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Compartilhe. Tem muita gente quando escutar isso vai falar assim, isso é um herege, isso não entende de Bíblia. Gente, eu não estou falando de Bíblia, não. Eu nem estou falando de Bíblia, porque eu não preciso falar de Bíblia. A Bíblia, ela não tem nenhum documento. Não existe na Bíblia algo que diga o seguinte, olha só, quando você for se casar, você precisa de um documento. Não. Só preciso que as duas pessoas estejam em acordo, que saiam das casas dos seus papais e mamães e tenham agora uma vida em comum, formem família e se multipliquem. E acabou. Isso é o que está na Bíblia, tá? Se vier com versículos falando que como é o casamento, como é que ocorre o casamento, tudo bem. Agora, dizer que tem na Bíblia algo que diz, ó, não, casamento ele só existe se tiver o registro, se tiver no cartório, senão não existe, senão é fornicação. Me mostre lá na Bíblia, tá? Temos que estar debaixo da lei. Já falei isso no início dessa live. Temos que estar de acordo com a lei dos homens. Gente, temos que estar de acordo com a lei dos homens, não está falando de coisas naturais. Está falando de outras coisas. As coisas naturais, volto a dizer, ao homem não é dado o poder, a autoridade de legislar. Ninguém legisla sobre aquilo que Deus criou, aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus fez. Ninguém, não adianta. Ao homem não é dada essa autoridade. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe. Compartilha essa live aí, tá bom? Compartilha essa live em nome de Jesus. Graça e paz.